Olá você, bem-vinda e bem-vindo ao podcast Mundo Eneagrama. Este é o nosso episódio de número 14, publicado em 13 de abril de 2023. Eu sou Urânio Paes, sócio fundador da Chestnut Pies Enneagram Academy, a CP Enneagram, nossa academia de Enneagrama. E o nosso tema de hoje, dando prosseguimento a essa série que iniciamos no episódio passado, no segundo trimestre de 2023, é sobre o tipo 9 em evolução. Eu tenho entrevistado e vou entrevistar uma pessoa de cada tipo do Enneagrama que já tenha feito trabalho interior, embora ainda esteja em processo como todos nós. E essas pessoas são capazes, ao meu ver, de nos mostrar um pouco do caminho adiante, aí se você for 9, ou se você convive com um 9 na sua vida, para entender o processo de desenvolvimento dele, se ele se dedicar a uma caminhada de transformação. E tenho certeza que a nossa convidada entrevistada de hoje vai ser muito especial para nos contar sobre isso. É uma pessoa que faz muito trabalho de autodesenvolvimento há muito tempo, muito dedicada a isso. E é uma pessoa que eu amo muito, uma amiga minha, e ela trabalha também na CP, como uma das coisas que ela, das muitíssimas que ela faz, que é a Janaína Vaz, a quem agora eu chamo no vídeo. Para quem está nos vendo no YouTube, já dá para vê-la aqui, além de mim. Tudo bem, Jana? Tudo ótimo, Urânio, tudo ótimo. Prazer estar aqui com você. Que bom, que bom. Também meu prazer, completo. Então, eu vou fazer uma breve apresentação da Jana. A Jana é formada em Engenharia de Produção na Politécnica da USP e com MBA em Executivo Internacional da FIA. E a Janaína atuou por mais de 20 anos em empresas de vários tipos e tamanhos. Em paralelo, ela sempre foi assídua praticante estudiosa de ferramentas de autoconhecimento e autocuidado, como yoga, ayurveda, meditação, medicina chinesa, musicoterapia, psicologia transpessoal, florais, cristais, fitoterapia, práticas corporais e espirituais, e isso é só um resumo, né? Essa é a Jana. Hoje, a Jana é especialista em desenvolvimento humano, coach de vida e coach executivo, consultora, terapeuta e professora. E a Jana é a head coach, a coach global da CP Enneagram Academy, não só no Brasil, mas também nos outros países em que a gente atua. Ela ajuda a cuidar da equipe de coaches que nós temos e a estruturar esse trabalho que nós fazemos principalmente para a nossa certificação profissional de Enneagrama e ajudando os alunos entre workshops, né, durante e entre os workshops, para que eles possam ter uma compreensão e um estudo corretos aí do que é necessário saber para trabalhar com esse lindo sistema que é o Enneagrama. E ela atua também como facilitadora em constelação familiar e é terapeuta de registros akáshicos. Vê como seu propósito catalisar o desenvolvimento de pessoas e grupos que queiram fazer transformação de verdade, que queiram descobrir novas habilidades e novos horizontes, ampliar o olhar e serem pessoas melhores, pessoas que impactam no mundo positivamente. E eu sou testemunha que a Jana consegue muitas dessas coisas. Então, Jana, não vou conseguir, eu vou te chamar de Jana, não de Janaína, né? Uhum. Jana, Fica melhor. na tua caminhada de autodesenvolvimento enquanto tipo 9, eu queria começar perguntando quais foram os aspectos mais difíceis de tipo 9 para serem superados. Olha, tem alguns aí, né? Eu vejo assim, a narcotização, que é um nosso mecanismo de defesa, ela estava muito presente, ela ainda está, porque minha personalidade continua aqui, né? Mas foi algo assim, a narcotização, principalmente através dos grupos, porque eu sou um 9 social, né? Ela acontecia de uma forma extremamente inconsciente, muito automática, né? E muito rápido.
Então era um vício mesmo, um vício em me anestesiar através dos Você grupos. poderia até Esse foi um. explicar um pouquinho melhor para o nosso ouvinte o que é a narcotização na tua experiência dela? Então, a narcotização é um dos nossos mecanismos de defesa, né? Para o 9 isso é muito central. Então, é uma forma da gente não entrar em contato com nós mesmos, né? Através de uma anestesia. E aí a gente pode usar de várias formas, né? Pode narcotizar de várias formas. A gente pode narcotizar assistindo um vídeo, passando um final de semana inteiro assistindo série de TV, comendo adoidado, né? Fazendo coleções de tudo que acumulando coisas em casa. E no meu caso, por exemplo, eu narcotizava muito através dos grupos, então teve épocas na minha vida que era participação assim em 5, 10 grupos diferentes, e liderando os grupos, de alguma forma puxando os grupos para que aquilo para que acontecesse, para que se reunisse, né? E também, no meu caso, eu narcotizei, e hoje eu faço isso de uma forma mais consciente, porque tem, tem um lugar na minha vida, mas muito através de viagens, né? Então, viajava, e era uma forma de estar sempre não fugindo de mim, fugindo de entrar em contato com as minhas reais necessidades, com aquilo que realmente eu precisava. Então, assim que eu percebi isso, aí a gente começa a mexer. E a gente teve um episódio recente aqui no Mundo Enneagrama em que a gente falou dos mecanismos de defesa. E a narcotização acontece, às vezes, para o 9, para não entrar em contato com algo que está incomodando, né? O 9 quer ir para um lado harmônico com os outros e internamente. Agora, entendi que esse foi um desafio maior assim para ser desenvolvido. Você falou que teve vários. Tem algum outro que você gostaria de citar? Tem. Eu penso que, assim, junto com a narcotização, a gente tem a questão da preguiça, né? Que é fazer tudo menos a ação certa. Então, passei, sim, muitos anos, né? E a preguiça aqui, no meu caso, por incrível que pareça, o 9, né, fala de preguiça, mas a preguiça às vezes vem através também do excesso de trabalho, né? De fazer trabalhar, no meu caso, o 9 social, workaholic, né? E não olhando, por exemplo, para a saúde. E tive episódios bem sérios de saúde que, inclusive, depois me ajudaram muito nessa caminhada de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Mas a questão, né, do trabalho, de me distrair com o trabalho, e foi também, ainda é um tema que eu tenho que estar sempre olhando, mas foi um tema que até me adoeceu de tamanho, né, empenho aí, e a preguiça de fazer tudo menos aquilo que realmente importa. A tua fala nos ajuda muito a desmistificar o que é preguiça, como a gente explicou no episódio sobre as paixões, as 9 paixões, né? Não tem nada a ver com falta de ação, né? Aliás, o 9 social, como você, tende a ser um dos mais workaholics do Enneagrama. Ele tende a fazer muito em excesso, mas não fazer aquela uma ação que faria diferença, principalmente para si mesmo, né? Sim. E isso dói, né? Quando a gente começa a entrar em contato com isso e vê que a gente está fazendo tudo menos aquilo que realmente é importante. E aí eu acho que tem um terceiro grande desafio que foi e ainda é, claro, que é a fixação, né, do 9, que a ideia fixa, o vício mental de que da indolência, né, de que nós de alguma forma eu sou menos importante, eu sou me colocar no último lugar da fila, né? Esse é um trabalho, aquela coisa da gente se contentar com uma gotinha enquanto poderia ter um oceano. Isso dói bastante, mas às vezes e é um tema que, assim, como é que eu me coloco em primeiro lugar aqui? Como é que eu me priorizo, né? Porque a tendência minha e dos 9 é essa questão de dar muita atenção para as demandas externas, para o que pedem, tá sempre ali a serviço, né? E pouca atenção para aquilo que ele precisa, né? Se colocando como prioridade. Então esse é um tema que eu trabalhei bastante, mas eu me vejo escorregando ainda
na banana de vez em quando aí, né? Como todos nós. Mas você poderia dar um exemplo da indolência no passado? Como que era, como que ela operava em você? Eu tenho alguns exemplos, assim, em termos de grupo, né, e também na família, né, às vezes eu precisando dormir, e aí de repente tem um telefonema no meio da noite, pedindo socorro, pedindo ajuda, e era uma coisa que nem era tão importante assim, mas aquilo vira, sabe, se levanta, você se veste, e aquilo vira a ação principal, né, então, assim, essa questão de se colocar, e muitas vezes, assim, num relacionamento, né, você fazer tudo pela pessoa, ou fazer, e aí na hora que, assim, é uma pequena atenção, uma pequena, você se contenta com aquele pouquinho, né, de você dar uma semana inteira disponível, a pessoa não está bem, e aí depois, assim, às vezes uns 15 minutos de afeto, né, então isso é indolência, sabe, achar que tudo bem, né, se contentar com isso, tá bom, né, de precisar fazer muito mais para receber bem pouquinho, É, né? gera um grande desequilíbrio nas relações, né? E o 9 nem Isso. sempre, até pela narcotização, entra em contato da dor nisso. Você está citando aqui muito o entrar em contato com a dor, né? Durante a tua caminhada, que dói, que dói. Mas isso foi uma conquista, né, Jana? Conseguir sentir essa dor. Foi, foi. Ela veio primeiro através de uma doença, porque foi uma dor física, né? Que o 9 também tende a não ter dor física, eu estou vendo isso hoje, assim, o quanto a gente narcotiza, anestesia mesmo, para não sentir não só o coração, mas o próprio corpo, né? Então, minha descoberta, por exemplo, da doença foi um exame de rotina, já estava bem avançado, não tinha dor, não tinha nada, né? Mas através dela é que eu consegui parar tudo e olhar para o que realmente, assim, o que estava acontecendo, a dinâmica do nível de se doar ou de priorizar as demandas externas e não olhar para mim, né? Não olhar para aquilo que era importante. Então, acho que foi o princípio da dor e hoje, assim, o caminho do 9 é entrar em contato, ao parar de narcotizar com diversos mecanismos, né? E cada um, e a gente tem vários, não só, mas a gente conseguir, sem a anestesia, olhar para aquilo que realmente está acontecendo. Agora, isso implica aprender a não ir para o conforto, e sim ficar no desconforto, né? Sim, e é difícil, porque o quentinho é bom, né? E aí cada 9 vai ter um jeito de conforto, né? Mas talvez para mim, por exemplo, é trabalhar um monte, é viajar, né? Ou ter relações assim harmoniosas, né? De alguma forma alegres, felizes, né? E ficar numa situação de desconforto, por exemplo, com alguém que não está bem, que está doente, depressão, Alzheimer, quer dizer, mas conviver, né, com isso e ficar nisso e também com a nossa dor, né, é bem difícil, sim. É. É muito rápido querer anestesiar, né, Sem, con- mas implica ficar. e sem contar que o 9 é um dos tipos que mais captam a energia dos outros e do ambiente, né? Um pouco esponja energética, assim, muitas vezes, não sempre. E aí ele ficando nessas situações, ele pode se prejudicar, mas sem notar. E às vezes a indolência faz ele notar, mas não se importar muito com isso, né? Faz sentido? Sim, muito, muito. Eu lembro quando eu sempre fui muito sensível, assim, muito de captar, eu não entendia muito isso, achava que, lógico que tem uma dimensão espiritual, mas hoje entendendo o Enneagrama, a gente vê a questão, né, do tipo instintivo, né, do centro instintivo, e essa questão energética mesmo, como se a gente tivesse uma bolha que expande, se dissolve no ambiente, né? Então,
É como se a gente se dissolvesse. A gente até parece mais fraquinho e mais lento, porque a nossa energia fica dissolvida. E no que a gente, de repente, traz de volta, a gente traz um monte de lixo, né? Ou de coisas que... Então, eu vejo que tem essa coisa do limpar ambientes, assim, mas que a gente, na indolência, como você comentou, acaba trazendo isso para a gente, que também não é legal, né? E algo que não é físico, né? É quase Sim, físico a coisa, né? é. E uma coisa que eu admiro muito em você foi a tua disciplina, depois de perceber tudo isso, de cuidar de limpeza energética sua e até ajudar outras pessoas com isso. E outra coisa que eu admiro muito em você é a tua capacidade hoje em dia de falar não, de colocar limites, de ir contra, né, de estabelecer assim, pôr os pingos nos is. E a minha pergunta é como é que você conseguiu desenvolver isso que é tão difícil para um 9? De novo, eu acho que tudo começou quando eu tive que olhar para a saúde, né? E literalmente por limite. E foi um grande limite, foi algo muito difícil, porque teve a ver com a dinâmica familiar e foi meio radical. Digamos que às vezes a gente precisa dar uma radicalizada para poder aprender, é difícil começar já no caminho do meio, né? Foi algo muito importante, sim, que para mim me deu esse exercício. E acho que tem uma coisa que o Nobel precisa, eu tive que aprender, que me fez muito bem, libertou muito, né? Que eu brinco que é ir para a cruz, né? Quando o 9 se permite entender que ele não, que se libertar da ideia de ser boazinha, Uhum, né? De ser a legal, de ser a pessoa que todo mundo ama, que todo mundo adora, de ser a melhor amiga de um monte de gente, uhum, né? E ser a anjinha da família, uhum. né? Então, assim, se libertar disso é algo muito significativo no caminho, no meu caminho, pelo menos foi, porque eu brinco de ir para a cruz que assim, deixa bater, deixa falar, deixa, né, lidar, ter que lidar com isso, de não gostarem de você ou falarem mal de você, né? E ao fazer isso, que foi muito radical e foi muito difícil, principalmente para um novo social, porque eu tinha muitos amigos, né, muita gente, e foi algo bem impactante. Eu me libertei dessa imagem, dessa necessidade de ser legal, Uhum. né? É lógico que eu gosto de que as pessoas gostem de mim, mas eu quero que seja algo genuíno hoje, né? Que seja algo de verdade, de coração. Então, lá de 300 amigos, hoje eu conto ali, né? Talvez tenha 10, 20 de verdade. Uhum. Que ainda é muito, porque eu ainda sou social, né? O pessoal ri, mas assim, era, era algo, né, absurdo, Sim. assim. Então, eu acho que esse é um tema importante, Urânio. É. Entender que a unanimidade não existe. Eu acho que essa frase para mim foi muito importante, né? Uhum. Entender que sim, as pessoas podem ter opiniões diferentes, inclusive de não gostar de mim, né? Aham. E ok. E se você é 9 e está nos ouvindo, saiba que muitos 9 não são assim de conhecer todo mundo, de terem muitos amigos. Isso é muito uma questão de subtipo, né? Isso não é o que define o 9 como um todo, mas é muito mais comum no 9 social, que é o caso da Jana. Agora, Jana, isso que você está nos trazendo leva a uma necessidade de discernimento, né? Daquelas pessoas que gostam da gente, independente da gente ser legalzinho, e as pessoas que gostam da gente porque estavam mal acostumadas, né? Com isso de eu ser a pessoa boazinha, de eu ser sempre a que está lá disponível. Uhum. Sim. Sim, a gente vai vendo as danças, né, que a gente foi montando, né, e quando a gente muda a dança, né, a gente vê quem quer continuar, quem quer ir para um ritmo novo e quem não, porque está viciado naquele ritmo, que é aquilo da gente, né. Uhum, E aí eu tive que falar muitos tchauz, assim, tive que, de alguma forma, me despedir, né, com, lógico, muito amor no coração, muita de alguma forma uma gratidão, né? Mas tem mudanças, tem novos tipos de conexões e relações que vêm nesse momento, né? Que a gente fica mais autêntico, a gente entra em contato com aquilo que a gente realmente quer. Porque para mim era tudo que o outro queria, né? O que você quer? Né? Ah, vamos almoçar fora,
Ah, não, para mim tanto faz, né? Eu acho que um caminho importante é ver assim os momentos que a gente fala, como é que você tá? Tranquilo? Ou o que que você quer? Tanto faz, né? São respostas muito típicas do 9, né? Então, assim, começar a falar assim, tá, como é que você tá? E olhar mesmo, como é que eu tô, né? O que que eu tô sentindo? Poder falar, né? Assim, o que que eu quero? Ou, né? Tanto faz? Não, o que que eu quero, né? Uhum. Então isso começa a mexer um pouco na nossa caminhada. É. E uma coisa que a gente ouviu de você também, quero só citar isso, é a questão da somatização, que para os tipos instintivos é até maior do que a média. E então, assim, eu vejo, né, na sua caminhada o quanto você conseguiu melhorar na saúde, se curar, só com essas decisões de autorrespeito, eu chamaria. Mas também tem uma coisa aqui que é conseguir se disciplinar, mas por outro lado, eu vejo uma coisa nos noves que eu queria checar com você. É como se o nove demorasse assim para deixar a ficha cair, mas quando cai, aí sai de baixo. Aí ele faz uma transformação, uma revolução na vida dele em pouco tempo e aí não tem volta, né? Até em Uhum, coisas como, por exemplo, uma relação que não vai bem por muito tempo, aí chega uma hora que o 9 fala, fui, né? Mas não só para isso, uma coisa também do trabalho interior, que com um choque, no teu caso aí de saúde, você vira e fala assim, chega. E essa palavra do 9 é muito poderosa, né? Parece que tem um momento de virada mesmo. A minha sensação é que os 9 passam um pouco menos por aquele processo gradual que a gente vê outros tipos passando. Quer dizer, tem o gradual ao desenvolver consciência até esse ponto, mas na hora que chega esse ponto, é de uma velocidade impressionante a mudança. uhum. Sim, sim, eu acho que aí tem também a relação, né, aquela relação que mesmo distante, assim, que a gente sabe que, né, nesse caminho de desenvolvimento a gente está longe de estar nessa virtude, né, que é a virtude do 9 da ação certa, né, Uhum. mas de vez em quando a gente acessa isso, É. e aí tem um poder, né, como você comenta, né, a gente vira meio um dínamo de energia, assim, aí tem energia para, se aquela é a ação certa, a gente vai, demora, né, não é algo que a gente chega sempre, ou que todos cheguem, mas assim, quando a gente acessa isso, não tem o que pare um 9, né? A gente vai e é isso, assim, é uma certeza completa que vem do coração de que aquela é a ação. Então, sim, a questão até de rupturas, né, de fechar ciclos, de mudança de carreira, eu vejo isso também no coaching, quando eu faço coaching com 9, assim, demora, às vezes vai, parece que tá, e vai, né? E de repente, pá, né? Decide. Então, eu acho que é um tema importante até para quem tá, lida com 9, tem um parceiro, parceira 9, ou tem alguém, né, dentro de uma equipe, entender que essa capacidade existe Uhum. e ela é muito intensa e importante e faz diferença. Assim. Sim, e se você é uma dessas pessoas que lida com 9 ou está na vida de um 9, saiba que você tem que sair da frente nesse momento, senão você vai virar asfalto, né? Aquela coisa que não tem, é imparável o 9 na hora que começa. É isso mesmo, é isso E mesmo, Jana, é tem isso mesmo. sempre coisas, né, na nossa caminhada para cada um dos 9 tipos do Enneagrama que funcionam mais e outras que funcionam menos. Você poderia comentar alguma que funciona mais, assim, para um 9 se transformar, e uma que, pelo menos para você, não funcionou? Bom, que funcionam mais, né? Eu vejo assim, algumas coisas que para mim funcionou muito bem. Meditar funcionou muito bem porque é quase que reservar um momento, e eu gosto de meditar no começo do dia, reservar um momento para estar em contato consigo mesmo, assim, né? É um momento de assim não ter distração, não ter demandas externas, não ter e entrar em contato com o coração. Então é um exercício assim essencial, cada um da sua forma, mas de entrar em contato consigo, né? E a minha meditação específica é uma que chama Primordial Sound Meditation, que é do Chopra, né? Que inclusive eu ensino, mas tem algumas perguntas no início que
quem sou eu e o que eu realmente profundamente quero, né? Então, começar o dia com essas perguntas, de alguma forma, para mim fez muita diferença. E também foi junto nesse momento da virada, das mudanças, eu já medito há muito tempo. Então, é um momento que eu entro em contato comigo e me pergunto o que realmente é importante, né? E aí depois eu pergunto no que nesse dia realmente é importante, o que é a ação certa, meio que trazendo para o dia a dia essa questão prática, né? Então a gente precisa integrar a teoria com a prática, né? Como é que traz? Eu acho que isso é um ponto importante. A questão, né, de se observar, eu acho que sempre é um tema importante. Para mim, ajudou muito olhar como é que eu narcotizo e olhar como é que a narcotização opera na minha vida, porque através da retirada da anestesia, é inevitável entrar em contato com o que realmente está precisando e qual é a real necessidade. Então, para mim, funcionou muito bem, né, essa questão. O que não... bom, tem outras coisas, mas o que não funcionou, né? Às vezes a gente ser muito crítico, ou ter alguém perto da gente muito crítico, né? Então, assim, quando a gente fica muito... A gente paralisa, né? Vira o teimoso. A gente fala do agressivo-passivo, né? O passivo-agressivo, né? De entra na teimosia. Então, assim, quando a gente com a gente começa a ficar, mas você tinha que fazer, aí parece que é aí que a gente não faz mesmo. Então, tem que ter uma amorosidade, não só a gente, mas quem está por perto também, né? De valorizar, de olhar as coisas boas, o que realmente deu certo, e não só o que não deu certo, né? Esse é um ponto também Eu importante. noto que para Você quer os comentar? noves não funciona quando eles são forçados a alguma coisa, né? E quando tem alguém mais autoritário, assim, falando algo. Mas também tem muitas metodologias por aí, até de autodesenvolvimento, que são muito mentais ou só emocionais e não consideram o corpo, o instinto, né? Que não funcionam para o nove. Um exemplo simples é que, às vezes, o 9 muito assim amarrado ainda na personalidade, ele tem dificuldade de gerenciar o tempo dele. Ele é sempre interrompido, né, não faz a prioridade para ele. E aí vai lá alguém ensinar o 9 a gerenciar o tempo usando uma técnica mental que não funciona, né? Você concorda com isso? Concordo, concordo. Então, essa questão do usar o corpo, né, usar o fazer, usar a questão bem prática é muito importante. E a sensação do corpo, perceber a energia dentro do corpo, perceber a força dentro do corpo. Eu acho que tem um caminho importante para o 9, que é se apoderar, assumir o seu corpo, né, se assumir e assumir a força. Então, é um pouco de entrar, por ficar muito narcotizado, ele, apesar de ser do centro instintivo, né, ele fica desconectado do corpo, né? Então, essa questão de perceber o corpo e usar o corpo para fazer os movimentos necessários, até ir mesmo, né? Aquela coisa assim, então vai lá e faz, né? Eu lembro, uma vez você fez isso comigo, acho que a primeira vez que eu te conheci, você tem 5 minutos para escrever tudo isso aqui e voltar para esse grupo todo e falar o que você tem que falar, né? E funciona, porque não fica, assim, não foi uma ordem, claro, porque a ordem não funciona com 9, mas foi um desafiar, né? O desafiar para o 9, assim, aquele famoso duvido que isso, né? Mas pegando a parte boa ali, no estímulo legal, Se for né? para Então, dar colocar em ação. Se for para dar uma empurrada, você não pode dar muito tempo pro 9, que senão ele fica meio teimoso também, né? Empaca. Mas usar o corpo, usar a ação em si é algo que ajuda bastante no caminho do 9, a parte prática em si, né? Fundamental, fundamental. Jana, posso te perguntar, o que que você mais tem trabalhado em você hoje? O que que ainda é um desafio para você, assim, no teu desenvolvimento enquanto 9? Sim, hoje em dia eu vejo ainda um pouco da indolência, né, em situações assim, eu realmente não, a gente contemporiza muito, a gente quer muito justiça, né? O 9 tem uma coisa de querer ser justo, de querer ser imparcial, e às vezes o imparcial é demais, inclusive eles não se incluem. Então, assim,
a gente é imparcial, né, em relação às pessoas e se retira da situação, mas aquela situação você não pode ser imparcial, você tem que ser parcial, porque você está envolvida, né? Então eu me vejo essa coisa da imparcialidade, que é uma virtude em vários sentidos, né, em empresas, em grupos, etc., mas quando é sobre a nossa vida, a gente não pode ser imparcial. Então eu ainda me vejo assim, em algumas situações, sabe, poxa, como é que eu me coloco aqui com a minha parcialidade, com a minha visão, com o que eu quero, né? Com o que é bom para mim, o que me faz bem. Esse ainda é um desafio grande, assim, de me pegar, não em todas as situações, mas tem situações mais profundas, né? Isso é mais difícil, assim, por a gente querer ser justo, e não só justo, eu acho que tem uma coisa da gentileza, né, de uma coisa da amorosidade natural, mas esse amor tem que vir para a gente também, né? Não pode estar só lá fora. Eu acho que a indolência tem a ver com, sim, a gente pode ser muito gentil e amoroso com as pessoas, mas como é que esse amor está vindo para a gente também, Sim. né? E eu me sinto ainda às vezes escorregando nesse sentido. Obrigado por compartilhar isso. Acho que isso ajuda muito também quem é 9 a saber que sempre tem um próximo passo, né? E desmistificar, né? Às vezes as pessoas acham que a gente já está num ponto de total superação, mas não, né? E, Jana, se eu tivesse uma cápsula do tempo, voltasse 15 anos Uhum. assim, encontrasse a Jana lá e olhasse quem é a Jana, e aí vendo quem é a Jana hoje, o que que eu veria de principais diferenças além das que a gente comentou? Ou enfatizando também algumas que a gente comentou? Ou seja, antes e depois da Jana, em resumo. Eu me vejo assim bem menos narcotizada, como você comentou. Eu acho que hoje, assim, aquela coisa do, eu brinco do sorriso alface, né? Aquela coisa assim, né? De tipo, tá tudo bem, tranquilo. Quer dizer, hoje não. Hoje realmente eu me permito, ó, hoje eu não tô bem, não tô legal, isso aqui não funciona, né? Então é essa questão de não de tá mais presente no meu corpo e menos é, fora dele, menos anestesiada pela personalidade, né, pelos meus mecanismos. Acho que isso é uma coisa. Consigo sim falar mais não, muito mais não, e lidar com conflitos. Não, ainda é difícil, não vou dizer que isso é tranquilo, mas já é bem mais fácil, como você falou, é um caminho que hoje eu consigo me trazer para as decisões. É um exercício, mas assim, aquela questão de estar totalmente fora do mundo, porque a sensação do 9 muitas vezes é aquela coisa assim, tá todo mundo aqui e eu tô aqui, né? Então eu tô fora disso, tô fora do mundo. Hoje eu me incluo, eu tô sempre trazendo assim, não, mas eu pertenço, né? Eu faço parte. E aí como é que eu tomo uma decisão fazendo parte disso? É um exercício, mas hoje já está bem mais fácil e as escolhas, né? Não deixando a vida me levar, né? A gente fala que uma das músicas da personalidade nova é Deixa a vida me levar, né? Hoje, assim, eu falo assim, não, peraí, o que eu quero aqui nessa situação? O que é bom para mim, né? E não deixar tanto assim as pessoas escolherem as coisas. Ainda me vejo de vez em quando dando aquela escorregadinha, né? Aí volta lá, mas o bom é que a gente vê e às vezes tem que voltar e falar, não, né, isso aqui não foi bom para mim. E ok, mas se também dá o direito de escorregar e levantar e continuar. Sim. Né? Então, eu acho que e o senso do alto valor, eu vejo que melhorou bastante, porque um dos caminhos para o 9, né, é realmente se dar valor, né, se dar importância, valor, ver o seu, se né, ver o quanto ele também é importante, né, não só os outros. Eu acho que são pontos aí, né, de antes e E depois. uma coisa que eu noto em você, veja se você concorda, é ter mais contato direto com as emoções, porque a narcotização do 9 faz, às vezes, anestesiar o coração também para as emoções, né? Você concorda com isso? Sim.
Concordo, Rani, e tem é interessante, né, se pegar lá no início da caminhada com o Enneagrama até, que antes eu já me trabalhava muito, mas eu acho que esse ponto foi muito central do Enneagrama, né, quando a gente fala dos centros de inteligência, né, e é interessante porque eu me via sempre muito mental, quer dizer, é, porque né, eu venho de uma educação, quer dizer, uma série de incentivos mentais. A gente está no mundo mental, né? O mundo é muito mental. O corpo eu achei que eu tivesse algum contato, assim, mas eu descobri que ele era bem narcotizado, então essa coisa do assumir o corpo muito anestesiado. E o coração, o 9 tem uma ilusão, muitas vezes por ele ser gentil, bacana, legal, as pessoas gostarem dele, de que ele é mais emocional, né, de que ele tem e para mim foi uma grande descoberta perceber que eu acessava muito pouco o meu centro emocional, né? E que foi uma caminhada e ainda ela está em processo, né? De entrar em contato, assim, realmente qual é a minha emoção aqui, o que eu estou sentindo aqui, o que o meu coração está dizendo. É difícil mesmo, é difícil, mas sim, hoje eu vejo que é difícil porque às vezes vem dor e o 9 não quer entrar em contato muito com isso, né? Mas também porque estava anestesiado, ele não foi treinado, Uhum. né? E aí vem, Sim. né, com o tempo, vem uma recompensa aos poucos, né, de que ao despertar o coração, o corpo, a gente entra num nível de vibração com a vida maior e aí isso nos aproxima mais da felicidade. Mas, Jana, vamos ser práticos aqui no finalzinho da entrevista. Dá uma dica para quem é 9 e está nos ouvindo, para a pessoa poder acelerar o processo dela de autodesenvolvimento. Ah, eu diria assim, uma pergunta-chave, eu já comentei aqui, mas eu acho que uma pergunta-chave como é que a narcotização está operando na minha vida? Como é que eu me anestesio, né? Como é que eu fico meio paralisada na vida, assim, né? E o que eu uso para isso? É TV, é comida, é viagem, é coleção, e tem vários, é trabalho, né? E perceber isso, primeiro perceber onde se observar e aí começar a atuar e tirar, fazendo essas retiradas, por exemplo, o açúcar para mim, né? É típico, né? Eu não sou de comer muito, mas o açúcar é um dos mecanismos. Então, perceber que literalmente anestesia, né? Fisicamente. Então, a gente perceber quais são, porque ao retirar, né, isso você vai começar a ter mais facilidade de entrar em contato com você. Né? Eu vejo que esse é um tema muito importante, né? E eu acho que tem outra. E aí e se perguntar o que é o mais importante aqui, né? O que é o mais importante hoje? O que é o mais importante para mim hoje, né? E ver, né? E toda vez que você tender a ir para uma resposta tanto faz ou tranquilo, tá tudo bem, perguntar é isso mesmo, né? É isso mesmo? Tá tranquilo ou tem outra coisa aí, né? Tanto faz mesmo. O que você, se você tivesse que escolher, o que você escolheria? Então é dar voz para si, né? Dar voz e 9 muitas vezes a gente não sabe o que a gente quer. Tanto faz de verdade, eu falo. Não é tanto faz para agradar, é porque a gente não sabe. Então é um esforço da raiva de ter que entrar em contato com isso, olhar para essa raiva, né? E além dela, perceber que ela está ali, honrar essa raiva, mas ir além dela e ver a resposta, né? Ouvir a resposta. E para quem convive e ama um 9, qual que é a dica para ajudar a pessoa a se transformar? Eu vejo assim, tem que ter uma certa parceria, sabe? É muito mais é menos um empurrar, né? É menos um comandar, um menos dar ordens ou dar dicas meio já parciais, meio com viés, né? E mais um caminhar junto, né? Uma troca. Então, fazer o 9 raciocinar junto, sem imposição. Porque toda vez que tem uma tentativa de controle ou imposição, ou olha aqui, né? Olha como isso aqui é bom para você, o 9 tende a ir
por uma teimosia. Então, assim, é perguntar, é apreciar, a apreciação é muito importante. Olha como nas coisas boas que estão acontecendo no caminho de, né, quando dá um passo para frente, mesmo que tenha dado 3, mas deu um, apreciar aquele passo que foi dado, né? Às vezes sim, às vezes não, muitas vezes é desafiar, mas desafiar no sentido dessa coisa gostosa, mais divertida, menos longe de ser algo, alguma intimação, né? Então acho que tem isso, tem uma amorosidade, e uma fé, né? Uma coisa de tipo, pode estar demorando, mas também acreditar, como você falou, que às vezes assim ali parece meio lento, parece, né, a velocidade de um outro tipo poderia ser muito mais rápido para aquele começo, né? Mas depois ele dá aquele sprint que não duvide do sprint final ou do sprint necessário do 9, né? Então é ter isso também, mas sem também entrar nessa zona de conforto, né? Eu acho que tirar alguns confortos pode ajudar, mas sem sendo amoroso, digamos assim, né? Belas Não sei se dicas. Belas. acho que são umas dicas E aí. para fechar, tem alguma coisa que a gente não falou que você gostaria de trazer? O que me vem assim, eu acho que é mais sobre o caminho mesmo do autoconhecimento e desenvolvimento, né, do Enneagrama. É, alguns cuidados, por exemplo, o 9 pode ter uma tendência de fazer um bypass, não só o 9, outros tipos também, mas o bypass espiritual. O que é o bypass espiritual, né? É ser muito zen, muito tranquilo, todo mundo fala, nossa, que legal que você é, etc. E talvez para uma coisa mais de espiritualidade, sem fazer esse caminho das emoções, do corpo, né? Então, assim, a gente cuidar, sabe, assumir o nosso corpo, essa casa que a gente tem, né, assumir as nossas emoções, as nossas reatividades, e também como é que a gente doma essa mente que pode estar levando a gente. É fundamental antes de pensar em, né, necessariamente em ir para né, achar que já está zen, que já está evoluído, que já está num nível de consciência super elevado. Então, isso pode ser uma armadilha grande, eu acho que para todos os tipos, mas para o 9 em especial pode acontecer isso, né? E a gente ter esse cuidado. Esse é um tema que eu de alguma forma, no começo, ali, na metade da minha vida, eu podia ter ido. Eu acho que um outro cuidado é a questão da narcotização com viagens, né? Com substâncias, e eu poderia facilmente ter ido para um caminho e de novo, sem nenhuma moral aqui, mas eu poderia ter ido para um caminho de me perder nas drogas, no álcool, né? E eu acho que entender que é uma caminhada infinita, né? Não tem assim, já cheguei lá, né? Me vem assim que o caminho de autodesenvolvimento e autoconhecimento é uma cebola de infinitas camadas. Então, e cada passo a gente tem que vibrar com aquilo que a gente conquistou, que a gente conseguiu, e que a gente está no começo dessa caminhada, né? Na hora que a gente se achar e achar que já está feito, a gente morreu, porque ainda tem sempre alguma coisa, a gente está sempre caminhando. Né? Acho que é um pouco isso que eu queria falar e compartilhar um pouco do que eu aprendi também com o Enneagrama, né? Bem, você pode encontrar os dados de contato da Janaína no descritivo deste episódio. E, Jana, muito obrigado pela tua partilha, pelos teus ensinamentos e por ser você. Obrigada, Rani. Obrigada, muito obrigada a você, a Bi, né? Você foi a pessoa que me trouxe para esse mundo do Enneagrama, meu professor aí, que me iniciou, né, nessa trajetória de Enneagrama. Eu sou muito grata mesmo. E hoje é um meu grande amigo, né, do coração aqui. Muito obrigada, Obrigado, viu? Jana. E a você que está nos ouvindo, obrigado pelo seu prestígio ao podcast Mundo Enneagrama. Fique de olho nas próximas entrevistas dos demais tipos. Estamos trazendo apenas gente muito legal, especial aí para entrevistar. E um obrigado ainda mais especial aos nossos alunos nos nossos cursos, tanto profissionais quanto de autodesenvolvimento, cursos da CIPI.
e aos membros da CP Online, da nossa plataforma com conteúdos, com muito mais até do que a gente fala aqui no podcast. O Mundo Enneagrama é um podcast semanal para quem quer se conhecer a sério e se desenvolver de verdade. Assine o Mundo Enneagrama na Apple Podcasts, siga-nos no Spotify ou na Amazon, adicione o Mundo Enneagrama como favorito no Deezer ou inscreva-se no Castbox ou no Google Podcasts. E, se você estiver feliz com os episódios, por favor, faça lá uma avaliação nossa, porque nos ajuda. E querendo ver os podcasts como videocasts, vai no YouTube, no nosso canal CP Enneagram BR. Lembrando que CP é de Chestnut Pies, letra C, letra P. Enneagram é do inglês, então 2 N's e sem o A no final. E BR de Brasil, tudo isso junto, CP Enneagram BR. Visite-nos na nossa página cpenneagram.com.br e peça para entrar no nosso grupo de WhatsApp. E também mande-nos e-mails falando de sugestões ou perguntas no oi@cpenneagram.com. E aí, você já leu o nosso livro, O Guia Prático do Enneagrama? Mande-nos aí uma opinião, o que você está achando, ele que foi lançado no Brasil agora mesmo, há poucas semanas. E obrigado mais uma vez pela sua atenção. Eu sou Urânio Paz e até a semana que vem no nosso Mundo Enneagrama.